7, por favor. Abra sua Bíblia, versículo 7 ao versículo 13. Além desse caso, houve o segundo caso. Por quê, pastor? Não havia rei, não havia sacerdote, não havia profeta, não havia visão manifesta. Então, cada um fazia o que achava direito aos seus. Segundo caso aqui, muito bem, versículo 7 a 13, diz que um levita, acredito eu que inconformado na tribo que ele vivia, que era Judá, a tribo abençoada a qual veio o Senhor Jesus, saiu em busca de aventura, e deixa claro aqui o texto, de aventura religiosa. Ele saiu em busca de aventura. E, amados irmãos, ele foi interpelado por Mica. Se observar o texto, vai ver encontrar, amados irmãos, que Mica interpela ele e pergunta a ele o que ele ia fazer. Aí ele disse: eu venho em busca de procurar onde quer que achar comodidade. Procurar achar comodidade. E este moço, amados irmãos, foi buscar, na verdade, amados irmãos, melhoras de vida. Foi buscar, na verdade, algo material. E essas aventuras exatamente na vida religiosa. E agora encontra Mica. Aí Mica olhou para o moço e fez um convite para ele ir para a sua casa, ser sacerdote, também do seu filho que é sacerdote, ser sacerdote dos seus ídolos. E, amados irmãos, e esse moço consentiu em ficar lá, a ponto de Mica dizer: você me será por pai, e eu sou por filho, e você será sacerdote. E este moço levita aceitou ficar na casa de Mica como sacerdote, amados irmãos, daquela casa de ídolos. Meus amados irmãos, é exatamente o retrato de hoje. É muita gente por aí procurando, na verdade, aventura, procurando comodidade. O problema é que muita gente dá o mesmo valor, amados irmãos, e às vezes esquece que Deus, Ele está com os olhos dos céus, olhando para a terra como chama de fogo. Meus queridos e amados irmãos, e ele passou a ser sacerdote na casa de Mica, feliz, satisfeito, porque achou o que ele procurava, achou comodidade. Ele achou e ficou lá na casa de Mica, eu acho que tudo favorável a ele, se sentindo muito bem. Mas, amados irmãos, por favor, abra sua Bíblia ainda, terceiro, capítulo 18, versículo 1 ao 13, por favor. Terceiro caso, porque não havia rei, não havia ordem, não havia profeta, não havia sacerdote. Cada um fazia o que bem achava direito aos seus. E, amados irmãos, terceiro caso, aqueles dias, pós a morte de Sansão, a tribo de Dan, inconformada com a sua herança, aí saiu rastejar a terra para crescer mais a sua herdade, para a sua herança crescer, e eles saíram rastejar a terra. Passaram na casa de Mica e lá ouviram a voz do levita, certamente estava lá aquele levita, ele ministrando, falando alguma coisa, fazendo um culto dele lá. E os danitas ouviram a voz daquele moço, reconheceram que era um moço conhecido da região e foi até ele. E diz, amados irmãos, que eles perguntaram:
se o caminho que eles iam rastejar a terra era próspero, se Deus era com ele nessa caminhada, se Deus faria prosperar o seu caminho. E como o sacerdote conhecia a região que ele ia, então disse: vai em paz, porque sempre a palavra do falso profeta, do falso sacerdote é isso: vai em paz, Deus é contigo. Sempre é essa, nunca diz o que é verdade. E ele foi em paz, foram embora. Quando chegaram na cidade, realmente o povo era um povo de paz. Ele disse porque conhecia. O povo era de paz, era um povo quieto, era um povo, na verdade, humilde, mas estavam bem preparados para enfrentar qualquer intempérie, porque até então o momento era de guerra, mas estavam bem preparados para enfrentar qualquer situação que aparecesse. E quando os 5 espias viram que a cidade estava preparada, voltaram, não criaram nenhum pânico, com medo, voltaram, passaram na casa de Mica, pegaram o falso sacerdote, pegaram os ídolos dele, colocaram em um saco, levaram tudo para a sua terra, e ficou agora a Mica com a mão na cabeça. E o moço disse: para onde iremos? Aí disse aqui os danitas: é melhor você ser sacerdote de uma tribo do que ser sacerdote de uma família. E o moço consentiu voltar e ficou entre os danitas. Meus queridos e amados irmãos, veja que era um tempo exatamente o retrato de hoje, de visão paralela, de relativismo, a ponto deles verem isso tudo como normal. Tudo como normal, ninguém diz nada, ninguém faz nada, as pessoas apoiam numa boa, e Deus está vendo, porque Deus sabe quem é profeta e falso digo amém para Jesus. Deus sabe quem é o verdadeiro e o que é falso. Deus sabe essas coisas. E Paulo disse: vós tem a unção do santo e conhece tudo. Digo amém para Jesus. Era um tempo difícil, era um tempo conturbado. Por favor, abra a sua Bíblia, vamos mais além. Abra a sua Bíblia, amados irmãos. Você vai ver no livro de Ruth, por favor, livro de Ruth, capítulo 1, quem quer ler? Livro de Ruth, capítulo 1, e o versículo de número 1, quem quer ler? Leia o que aconteceu. Nos dias dos... Muito bem. Houve uma fome na terra, porque o homem de Belém de Judá saiu para reclinar os campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Todo o povo diz: nos dias dos juízes. Além da situação, porque quando não se tem ordem, tem bagunça, as pessoas fazem o que quer, e depois vem a fome. Veio a fome, amados irmãos, e a fome assolou no tempo dos juízes. Aí aqui saiu exatamente da cidade de Belém de pastor. E o que é que significa Belém de Judá? Casa do pão. Cidadão saiu da casa do pão e foi para os campos de Moabe. No tempo dos juízes, diz a Bíblia que Elimeleque, mas a sua esposa, seus 2 filhos, Malom e Quilion, lá a situação apertou. Os moços se casaram, arranjaram mulheres moabitas, casaram-se. Depois, porque não adianta correr quando a pressão, na verdade, é difícil. Não adianta a gente correr
para onde for a dificuldade, vai mesmo. E aqui, amados irmãos, correu. Essa família saiu de Belém de Judá, da casa do pão, e foi exatamente para os campos de Moabe. Lá casou Quilion, casou Malom, e diz que ambos morreram. Depois morreu o marido, e ficou agora uma pobre viúva. Pobre viúva com 2 noras, e ela fez um acordo com as noras. Fez um acordo para elas voltarem, até porque, para a casa dos seus pais, até porque ela não tinha mais filho para resgatar a viuvice do primeiro. E, amados irmãos, então aqui houve, na verdade, um concerto. Uma voltou para os seus pais, mas a outra, ela abriu a boca e disse: não, o teu Deus é o meu Deus. Veja, o teu Deus é o meu Deus. E começou a dizer: o teu povo é o meu povo. E começou a se revelar, a dizer para sua sogra, e disse: onde quer que fores, aí também vou eu. Disse que a única coisa que aparte de mim, de você, a não ser a morte, mais nada. Meus queridos e amados irmãos, no tempo dos juízes, no tempo do relativismo, e Deus não quer este mal para nenhum filho dele, principalmente para o nosso Brasil. Deus quer, amados irmãos, que a gente viva em paz, a gente tenha liderança, a gente tenha homem de Deus, tenha mulher de Deus para nos guiar, profeta de Deus na terra para falar a sua palavra. Deus quer que a sua casa esteja em ordem. Só quem concorda com esse pensamento de Deus na Bíblia, levanta a mão e dê glória para Jesus de Nazaré. Se você não aceita, você precisa hoje ter um acerto com Deus. Para onde vai uma casa sem dono? Que o pai, para onde vai? Para onde vai uma cidade sem dono? Para onde vai um estado sem dono? Meu querido, é exatamente o retrato de hoje aqui. E eles não queriam rei, não queriam sacerdote, não queriam profeta, não queriam. E a situação cada dia pior. Mas Deus, Ele tinha sua reserva preparada. Nós iremos falar na semana seguinte, que é exatamente Samuel. Deus tinha preparado Samuel para enfrentar esse momento. Digo amém para Jesus. Meus queridos e amados irmãos, mas Deus sempre, Ele tem uma saída para aqueles que não se conformam com essas coisas. Para aqueles que, na verdade, Ele refuta todas e quaisquer ação do inimigo. Porque isso é ação do inimigo. Satanás nunca quis liderança. Ele quis, na verdade, ele disse: eu subirei e serei igual ao Altíssimo. Ele queria ficar paralelo a Deus. E ninguém fica do tamanho de Deus. Deus é Deus, e a Bíblia diz que Ele despencou de lá para baixo, porque Deus sempre está no topo. Digo amém para Jesus. Sempre Ele é Deus sobre todas as coisas. Digo amém para o Senhor. Que nessa noite, amados irmãos, você possa sair daqui refletindo, sim, porque esse pensamento, essa ideia está se alastrando em todo canto, amados irmãos. Mas Deus ainda tem profeta aqui na terra para dizer que está errado, para refutar essa farsa do inimigo e dizer que o Senhor ainda manda na terra, ainda manda na minha casa, ainda manda na tua casa. Só quem crê nisso, levante a mão e dê glória para Jesus de Nazaré. Relativismo tem que ir embora e o nome de Jesus ser glorificado. Glória ao Senhor que vive e reina para sempre.
dias difíceis, mas o Senhor ainda vela pelo seu povo. Por que não pensar no caso aqui de Ruth, que é um caso isolado? Porque Deus tinha negócio com esta família. Caso isolado com esta família, no tempo exatamente dos juízes, quando todo o pensamento era relativo, era relativista, mas ainda existia lá uma mulher crente, uma mulher que foi um referencial, uma nora que ela mesma, amados irmãos, sendo estrangeira, diz que, amados irmãos, que Ruth, ela abdicou, na verdade, da família, abdicou, na verdade, de voltar para o seu convívio familiar, e disse: não, aonde pousares, eu pousarei contigo também. Digo amém para Jesus. Aonde tu fores, eu irei também contigo. O seu Deus é o meu Deus. Glória ao Senhor, que vive e reina para sempre. Esta moça deixou, na verdade, o seu costume, sua doutrina, deixou tudo para seguir uma mulher fiel a Deus em momentos difíceis. Que Deus te ajude, que Deus te guarde. Seja fiel, apesar do momento não ser fácil, mas Deus ainda tem alguém que é reserva moral. Digo amém para Jesus. Que Deus te ajude, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça nessa noite, em nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Fiquemos de pé para agradecer o Senhor, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Quanto necessito das orações, oremos ao Senhor. Convidamos nosso irmão Júnior para fazer oração. A paz do Senhor para todos. Quanto mais precisa de oração, oremos em nome de Jesus. Querido Deus que estás presente, obrigado, amado Deus, por falar com a tua igreja nesta noite. Seu Deus, eu sei, Senhor amado Deus, que Tu continuará falando, Senhor Deus, quando nós chegarmos no nosso lar, Senhor Deus, dobrar os nossos joelhos, ó Pai amado, e o Teu Espírito Santo confirmar tudo que foi falado hoje aqui. Senhor Deus, nós Te agradecemos por tudo quanto que o Senhor tem feito. Continua usando o nosso pastor, Senhor Deus, como anjo desta igreja, ó Pai amado Deus, e como profeta, para falar para a Tua igreja, Senhor Deus, o que Deus determinou, Senhor Deus, sobre ele. E assim nós Te agradecemos, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que reina para todos sempre. Amém. Meus amados, abramos nossas mãos, o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos vós. Tudo digam, Deus abençoe a todos. Os carneiros, amados irmãos, da churrasqueira está aqui. Mas irmão, pegue, por favor. Amanhã temos culto matutino, a partir de 5h30, estamos aqui com os irmãos.